E essa segunda história é a história de um garoto aqui do Capão Redondo. Essa é a minha casa, aqui no Parque Fernanda. Morei toda a minha infância nesse lugar. Uma casa simples, humilde. Na época, quando eu era mais novo, não tinha aquele portão azul que vocês estão vendo ali. E também não tinha esse telhadinho aqui do lado de cá e nem esse portãozinho. Era um muro único, até aquele portão pequenininho na ponta esquerda ali, na imagem. Fui criado nesse local. Minha mãe se separou muito cedo do meu pai. Depois ela teve um outro relacionamento. Desse relacionamento eu tive 2 irmãs, Heloísa e Camila. E passado algum tempo, meu padrasto ele foi acometido por um câncer terminal. Infelizmente ele veio descansar. Então praticamente a história ela se dá em 4 pessoas. Eu, minha mãe e minhas irmãs. Para você ter ideia da situação que a gente estava vivendo, foi passando alguns tempos e as coisas começaram a se dificultar em casa. Para vocês terem noção, dormíamos os 4 no mesmo colchão assim de casal. Os 4, um do ladinho do outro. As imagens que vocês vão ver ali são imagens ilustrativas. Tá bem? Não tenho foto desse tempo, porque foto naquela época era muito cara. Tá certo? São imagens ilustrativas, eu peguei na internet, mas vai ajudar você a imaginar a cena. Dormíamos os 4 no mesmo colchão. Eu percebi que as coisas não estavam bem em casa. E você, quando garoto, quando mais novo, vai entender o que eu vou dizer agora. Sabe quando você abre o armário da cozinha para pegar uma bolacha e você percebe que ela não está lá? Sabe quando você procura um biscoito ou talvez um pão, alguma coisa, e você percebe que cada dia que passa tem menos? Já aconteceu isso com alguém aqui? Essa era a nossa situação ali. Certa manhã, minha mãe preparou ali um lanche para a gente. Passamos o dia com muitas atividades. Quando chegou no final do dia, ela preparou para a gente esse famoso mingau de aveia. Já comeram mingau de aveia? Posso ver as mãos daqueles que já provaram o famoso mingau de aveia? Tem muita gente aí que já provou o mingau de aveia. Minha mãe preparou um mingau de aveia e falou assim: crianças, nós vamos comer esse mingau de aveia. E isso aqui é tudo que nós temos hoje para comer. Mamãe preparou tudo o que tinha e nós vamos nos alimentar. E minha mãe é uma pessoa de muita fé, eu falei isso para vocês no começo dessa mensagem. E minha mãe falou assim: nós vamos agradecer a Deus pelo alimento de hoje. E nós vamos confiar que Deus vai cuidar da gente. E ela preparou aquele mingau, colocou ali numa xicrinha para mim, para minhas irmãs, dividiu em porções iguais, porque senão dá briga, não é? Dividiu em porções iguais. E nós começamos ali a comer aquele mingau. E minha mãe fez uma oração para agradecer o alimento. E ela fez uma oração muito bonita, falando: Deus, obrigado por esse mingau de aveia que nós temos essa noite. Que o Senhor abençoe essa comida. E que o Senhor possa prover para a gente o alimento. Que o Senhor possa cuidar de nós. Pai, cuida de mim e das minhas crianças. Por Jesus, amém. Minha mãe tinha a mania de falar uma frase, você já deve ter ouvido essa frase algumas vezes: Deus proverá. Naquela época eu nem sabia que essa frase era da Bíblia. Mas ela disse assim, ó: Deus proverá. E na cabeça de um garoto, aquela frase teve muito sentido. E eu pensei o seguinte: bom, Deus proverá? E eu falei: mamãe, o que é Deus proverá? Eu falei assim: filho, significa que Deus vai trazer comida para a gente. E eu tenho dificuldade de pregar esse sermão, queridos, porque falo poucas vezes essa mensagem, porque é um sermão que mexe muito comigo. Ela olhou nos meus olhos e falou assim: filho, Deus vai trazer comida para a gente. E eu pensei assim: bom, se Deus vai trazer comida, Dani, significa que Deus vai vir na minha casa. E na cabeça de uma criança eu pensei assim: se Deus vai vir na minha casa, Levi, e Deus está no céu, Ele vai vir por cima. Então Ele vai entrar pela janela, ou Ele vai entrar por algum lugar aqui na casa. Naquela minha casa no Parque Fernanda, até hoje ainda funciona assim, minha mãe ainda mora lá, tem uma abertura. E deitávamos assim os 4 no colchão, e nós deitamos ali. E eu fiz o seguinte, eu pensei: bom, se Deus vai vir, Ele vai vir por onde? Pela abertura do telhado. Ele vai vir por aquele alçapão, Ele vai entrar por ali. E eu bolei um plano, queridos. Bolei um plano. Eu falei assim: se Deus vai vir na minha casa, se Deus vai trazer comida, se minha mãe falou que Ele vai prover, que Ele vai cuidar, hoje eu vou ver Deus. Hoje eu vou ver Deus. E na minha cabeça eu pensei assim: eu vou deitar aqui, vou fingir que vou estar dormindo. E quando Deus entrar, que Ele for pôr comida aqui, eu vou falar: opa, Deus, prazer, sou Daniel. Tudo bem? E eu falei assim: ah, hoje Deus não me escapa. Se Ele vai vir, se Ele vai cuidar, se Ele vai trazer comida, hoje eu vou ver Deus. E aí eu fiz esse plano, deitei lá nas cobertinhas, fiquei lá assim, ó, todo barulhinho eu pensava: será que é Deus? Será que é Deus? Será que Ele está chegando? Será que Deus está chegando? E o tempo foi passando.
E o tempo foi passando, e o cansaço foi chegando. E uma criança ali tentando ver Deus, e Deus não chegava, e Deus foi demorando. E eu caí no sono, e não consegui ver Deus chegar. Na manhã seguinte, quando eu acordei, adivinha o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi levantar e correr para onde, queridos? Para o armário da cozinha. E eu falei, poxa vida, Deus veio e eu não consigo ver Ele. Deus veio e trouxe comida e eu não consigo enxergar Deus. Mas o importante é que Ele trouxe a comida. E eu corri para o armário. E quando eu abri o armário da cozinha, para minha surpresa, como é que estava, queridos? Vazio. E aquilo me trouxe uma revolta profunda como criança. E eu olhei e falei assim, o juvenil, eu falei assim, não. Por que Deus não veio aqui em casa? Será que Ele não sabia que a gente estava passando dificuldade? Será que Deus não está vendo que a gente está com dificuldade aqui? Minha mãe se levantou, queridos, bem cedo. E essa é a cara do garotinho raivoso. Ela olhou para mim e eu nem mal cumprimentei ela, sabe? Com raiva, bravo. E ela foi lá e preparou aquele mingau com todo carinho, o restante que tinha. Raspou assim o tacho bem fundinho, sabe? Colocou ali nas nossas xícaras ali. E ela, como sempre, fez uma oração. Mas nessa hora eu não fechei meus olhos. Eu falei, não vou falar com quem não existe. Não vou falar com quem não é verdade. E aí, para terminar aquela oração, ela falou a frase que ela sempre falava. Deus o quê? Queridos, por que ela foi falar aquela frase? Quando minha mãe falou, Deus proverá. Eu falei, para mãe, para com isso. Para de falar que Deus existe, que Deus vai prover. Deus não existe, mãe. Deus não se importa com ninguém, mãe. Para de mentir para mim, para minhas irmãs. Para de fazer isso, mãe. Eu esperei Deus e Deus não veio. Deus não existe, mãe. Para de mentir para a gente. Nessa hora, queridos, houve um silêncio sepulcral na minha casa. Minha mãe não respondeu uma palavra, mas os seus olhos falou demais. Ela baixou a cabeça, ficou em silêncio. Uma lágrima desceu nos seus olhos e ela olhou para mim no fundo dos olhos e falou assim, filho, espero que um dia você possa entender e acreditar que Deus se importa com você. E que Ele te ama. Ele te ama. Sabe, queridos, antes ela tivesse me dado uma surra, sabe, Levi? Teria doído menos. Ela falou assim, crianças, vocês vão comer e vão se preparar para a escola. Eu não quis pegar a minha parte que havia para comer. Eu falei, não vou comer. Ela falou, filho, eu vou respeitar a sua decisão. Ela arrumou a gente, colocou as nossas roupinhas ali para ir para a escola. A minha casa era um sobrado, a casa da minha mãe é um sobrado até hoje, é assim, lá no Parque Fernanda. Tinha umas escadas assim, que davam acesso para a parte de baixo da casa. Nós começamos a descer aquelas escadas com a minha mãe. Ela colocou a chave ali na porta. E ela começou a girar a chave devagarzinho. E quando ela puxou aquela porta, queridos, para minha surpresa e surpresa dela, tinha uma cesta básica na porta da casa. Minha mãe saiu desesperadamente abrindo aquela cesta, sorrindo, cantando e alegre. E ela falava, eu sabia que Deus não ia me abandonar. Eu sabia que Deus não ia me deixar, que Deus ia cuidar de mim. E sabe o que eu fiz como criança? Eu saí correndo no quintal, feito louco, procurando Deus. Por que Deus não entrou na minha casa? Será que Ele não sabia que eu estava esperando por Ele? Será que Deus não sabia que eu estava lá em cima aguardando por Ele? Será que Deus não tinha chave? Será que Ele não sabia que tinha abertura lá em cima? Porque Ele não abriu as janelas? E eu corri no quintal feito louco, fui até o portão fechado, o portão alto. Olhei por um muro alto, falei assim, por que Ele não me falou que Ele viria? Ele não sabia que eu estava esperando por Ele. Minha mãe falou, filho, você está doido, menino? Vem me ajudar a carregar os alimentos. Vem, a gente tem café da manhã. E ela voltou com aquela cesta para dentro de casa. A gente fez um café da manhã, queridos, um dos melhores da minha vida. Ela se alegrava, ela sorria, ela cantava com os olhos. Ela saiu perguntando para os vizinhos ali se alguém sabia o que tinha acontecido, se tinha sido algum vizinho que tinha deixado aquela cesta básica naquela casa. Perguntou para a família se alguém sabia quem foi que levou aquela cesta básica até lá. E sabe, queridos, ninguém respondia nada. O muro alto, portão fechado, trancado com cadeado. E ela saiu perguntando até uma hora que ela falou assim, não, a bênção basta. A bênção basta. 2 anos se passaram, desde isso ocorrido, sem nenhuma resposta para nenhum de nós. E se a história terminasse aqui, seria uma história e tanto, dava até para ir para o Provar e Ver, não dava não?
Mas sabe, eu quero que você entenda uma coisa e guarde isso no seu coração nessa manhã. Quando Deus faz um milagre, queridos, Deus faz um milagre completo na vida de alguém. Quando Deus abençoa você, Deus abençoa de tal maneira que você jamais se esqueça que Ele é Deus. E Ele é Deus, queridos, Ele é Deus. Eu sou a prova viva de que Deus é Deus. Quando Deus abençoa alguém, queridos, Ele vai além das expectativas. Ele vai além da compreensão humana. Ele vai além. Deus olhou para aquele garoto e falou assim: você precisa de um momento especial comigo. Você precisa entender que eu sou Deus na sua vida e que eu me importo com você. Eu amo você. 2 anos se passaram desde o ocorrido. Minha mãe tinha o costume de pegar a gente assim para igrejas perto de casa. Um dia ela pegou, juntou os filhos assim e falou: vamos para a igreja do Santo Eduardo, assistir o culto lá. Quarta-feira à noite. Reuniu os filhos, levou para a igreja, culto de oração. Se assentamos nos bancos, ela tinha o costume de sentar todo mundo junto assim. Tem alguma família que tem esse costume aqui de sentar todo mundo junto? Olha aí, que legal. E ela sentou todo mundo junto, mesmo banco assim. De repente, lá no culto de oração no Santo Eduardo, aquele momento dos pedidos e agradecimentos, alguém conduzindo ali falou assim: alguém tem mais algum pedido, algum agradecimento a fazer? Alguém quer falar alguma coisa? E de repente o rapaz levanta a mão lá e fala assim: olha, eu preciso falar. Pastor, tudo bem, pode falar, qual que é o relato, o que está acontecendo? Ele falou assim: queridos, vocês não vão entender nada. Parece uma loucura que eu vou fazer aqui agora. Mas eu não sou daqui, sou da zona leste de São Paulo. Meu irmão mora aqui perto de vocês. E quase eu não venho para cá. Mas aconteceu uma coisa comigo há uns 2, 3 anos atrás, muito estranha. E eu preciso falar nessa noite. Eu vim da casa do meu irmão e meu irmão falou assim: vamos comigo na igreja. Eu nem queria vir aqui. E ele ficou insistindo: não, vamos comigo na igreja. E algo que tinha me incomodado há 2, 3 anos atrás me incomodou hoje. Eu falei assim: não, tá bom, eu vou lá com você. E quando eu cheguei aqui, isso me incomodou demais de novo, ao ponto de falar assim: conta a história, conta a história. E ele não aguentou e falou assim: tá bom, eu vou contar. E aí eu levantei a mão aqui, que eu preciso contar o testemunho. E vocês podem achar que eu sou louco, mas eu não sou louco. Eu não sou louco. E a igreja falou: não pode contar, irmão, o que aconteceu? E ele começa então a sua história. Ele falou que algum tempo atrás, lá no trabalho dele, o chefe dele chamou ele no final do dia e falou assim: olha, sobrou aqui algumas cestas básicas e eu não sei o que fazer com elas. Eu queria que você levasse uma delas. Leva para alguém da sua família, para o seu vizinho, ou dá para algum morador de rua, sei lá. Mas leva essa cesta embora. Ficou aqui, veio uma a mais. Ninguém pediu a mais, mas veio uma a mais. E ele falou: não, tá bom, eu levo essa cesta. Aquele rapaz pegou então aquela cesta básica, levou para dentro do seu carro. E ele tomou a seguinte decisão: bom, eu vou lá para o Capão Redondo, aquela região do meu irmão, eu vou levar aquela cesta para ele. Eu não sei, eu acho que ele precisa de ajuda lá. E ele começou então a dirigir mais de 11 horas da noite, saindo lá da zona leste de São Paulo, perto do Tiradentes. E decidiu cruzar a cidade para encontrar o Capão Redondo, a casa do irmão, para deixar uma cesta básica para ele. E ele começou a dirigir, o cansaço veio chegando. Naquele tempo não tinha GPS, naquele tipo de celular só servia para realmente fazer ligação. E ele chegou vindo, dirigindo, e de repente, chegando perto aqui da região do NASP, São Paulo, dirigindo aquele carro já na madrugada da noite, ele ouviu uma voz que falou para ele assim: ó, entra nesse bairro. Ele parou o carro e falou: peraí, estou ficando louco, é o cansaço. Ele olhou para o rádio quebrado do carro. Falou: não, estou ouvindo coisa, devo estar ficando maluco. E a voz falou para ele assim: entra nesse bairro. E ele falou: não não pode estar acontecendo isso não. Olha, eu devo estar, sei lá, cansado demais. Eu acho que eu tomei alguma coisa errada, sei lá. E ele entrou naquele bairro, mesmo sem entender o porquê. E a voz falou para ele assim: agora segue em frente. E ele foi seguindo em frente. E a voz falou para ele assim: agora entra nessa rua. E ele entrou naquela rua. E a voz falou para ele assim: continua, vai. E ele foi acelerando aquele carro sem entender o porquê, sem compreender o porquê. E ele foi andando. E ele falou: não é possível o que está acontecendo comigo. Eu devo estar ficando louco. E a avó falou para ele assim: agora entra nessa outra rua aqui. E ele foi entrando, queridos, e ruas para cá, ruas para lá. E ele foi entrando. De repente, numa rua escura, tudo apagado, o carro morre na frente de uma casa. E ele tenta fazer o carro funcionar, o carro não funciona. E a voz de dentro do carro fala para ele: agora desce do carro, pega a cesta e pula o muro. Você teria coragem de cavar um buraco na areia e confiar que Deus vai mandar água? Você teria coragem? Você teria coragem de descer de um carro na madrugada da noite
pôr a cesta básica em cima de um muro e pular o muro, confiando que Deus está falando com você? Aquele homem tinha. E ele pôs aquela cesta básica em cima do muro. Ele pulou aquele muro, deixou a cesta na porta, e a voz falou para ele assim: agora vai embora e não volta nunca mais. E ele foi embora. E ele nunca contou isso para ninguém, até aquele momento. Porque quando ele chegou na casa do irmão dele, aquela mesma voz falou para ele assim: vai na igreja hoje. E quando ele chegou na igreja, aquela mesma voz falou para ele assim: conta a história. Naquela hora minha mãe estava segurando a minha mão das minhas irmãs assim, e ela tremia. E ela tremia, sabe? E ela levantou com a gente dos bancos assim, ela falou assim: irmão, foi resposta à minha oração que você foi na minha casa levar a cesta básica. Foi Deus que mandou você lá para socorrer a minha oração e para cuidar de mim e da minha família. Naquela hora que eles entendiam uma coisa que eu nunca mais esqueci na vida: Deus estava vivo, Deus se importava comigo, Deus me amava e amava a minha família. Deus me amava demais e me ama demais. Ele ama você demais também. Sabe, queridos, teoria nenhuma pode superar a experiência que eu vivi com Deus. Eu não precisaria nem ter feito teologia para confiar que Deus existe, porque Ele se revelou para mim. Eu precisava nem ter me tornado um pastor para acreditar que Deus é Deus, porque Ele se revelou para mim. E digo para você, você não precisa ser um pastor, nem um teólogo para acreditar que Deus existe e que Ele se importa com você. Deus está vivo, queridos, Ele te ama. Ele quer ter uma experiência única com você. Nenhuma teoria vai explicar a experiência que Eliseu teve naquele deserto, de ver pessoas cavando um buraco e confiando que Deus mandaria água. Fé audaciosa, fé sem limite. Eu creio no Deus do impossível. E você crê? Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que Deus pode fazer muito mais por mim e por você. Eu creio que Deus quer te dar uma fé audaciosa, coragem ao ponto de fazer coisas extraordinárias para Ele. Não viver na mesmice de sempre, mas fazer algo que engrandeça o nome de Deus e o reino de Deus. Eu creio que se você colocar no seu coração um plano de levar pessoas para Jesus, Deus vai encher a tua vida de pessoas para expandir o reino dEle. Eu creio que se você orar com confiança, com fé, pedindo algo para o Senhor, Ele pode atender sua oração, porque Ele é fiel e justo, e Ele conhece você. Nós vamos ouvir uma música agora. Essa música fala sobre fé, mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero desafiar você. Quero desafiar você a ouvir essa música, que você tome uma posição ao lado de Deus. Se você acha que a sua fé está meio fraquejando, meio enfraquecendo, se você acha que a sua fé não está no nível que você deveria estar ou poderia estar, eu quero desafiar você hoje a ouvir essa música, a você responder ao chamado de Deus, se colocando de pé, dizendo: Senhor, eu quero ter uma fé audaciosa. Eu quero ter uma fé diferente, Senhor. Eu quero confiar plenamente em você. Eu quero ter a certeza que o Senhor está comigo na minha vida. Eu quero andar nos seus caminhos, porque o Senhor é Deus e o Senhor está vivo. O Senhor se importa comigo. Sabe como é que termina a minha história? Você conhece uma parte dela. Nunca imaginei que um dia eu ia me tornar um pastor, queridos. E vocês me conheceram aqui nessa igreja em 2018, sendo estagiário aqui. Nunca na vida eu pensei que tinha um garoto que tinha dúvidas sobre Deus, a existência de Deus, ele poderia se tornar um pastor. Mas essa é só a minha história. E a sua história qual é? Você tem uma fé audaciosa? Gostaria de desenvolver uma fé audaciosa? Gostaria que Deus colocasse na sua vida uma fé sem limites? Ouça essa canção e tome a sua decisão. No final dessa música, dessa canção, eu vou orar por você. Criador, nosso Salvador e nosso Redentor, Paizinho querido, meu amigo, meu Deus, obrigado a Deus, porque na minha infância e também depois da minha juventude, agora já com a idade se avançando, eu tenho visto evidências e provas da tua existência na vida da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos e na minha vida também. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está conosco aqui.
O Senhor é Deus Emanuel, Deus presente, o Pai da eternidade. Obrigado, Senhor Deus, porque você se importa com cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque hoje, nesta manhã, tivemos o privilégio de abrir a Tua palavra. Podemos tirar lições para a nossa vida. Que aquele que crê pode cavar um buraco no meio da areia, no meio do deserto, e confiar que o Senhor enviará águas. Aquele que crê, Senhor Deus, pode confiar que Deus irá providenciar aquilo que é necessário para a existência humana e também, ó Deus, para testemunhar do amor de Deus pelas pessoas aqui nessa terra. Por favor, ó Deus, leva cada amigo, cada amiga, cada irmão, cada internauta. Dê a eles uma bênção especial. E que eles saiam daqui com a sua fé motivada, animada. E com a certeza que o Senhor está com eles. Não somente hoje, mas por todos os dias da sua vida. Dá-nos a Tua graça, Pai. Dá-nos a certeza que tivemos encontro contigo nesta manhã. E perdoa, Senhor, por favor, os nossos pecados. Esse é meu pedido. E essa é minha oração. E a faço com muita humildade. Em nome de Jesus. Amém, Deus.